Trabalhar com a academia, aprender na academia é um prazer. Eu comecei com aquela pessoa que toda a gente fala e conhecia, que é o Rui Lima, e com ele fiz o curso acreditado de Tecnologias do primeiro ciclo. Eu até tinha um bocadinho assim a pretensão de que sabia um bocadinho disto. Depois de fazer o curso, aquilo que eu sabia era quase nada. E é muito interessante trabalhar com o professor Rui Lima. Descobri também o curso da escola virtual. Aí também aprendi a potencializar tudo aquilo que eu já conhecia e a utilizar os recursos de uma forma assertiva e que me permitem melhorar muito quando eu utilizo a escola virtual. Iniciei ainda há pouco tempo também o curso acreditado da doutora Ariana Cosme, a mentora da gestão flexível do currículo. Se penso parar aqui nos cursos da academia de maneira nenhuma. Eu sou a Sandra Duarte Tavares e juntos vamos aprender a escrever e a falar bem, sem erros. O meu nome é José Coentrão, sou enfermeiro de Serviço de Urgência Pediátrica e quero ajudá-lo a preparar-se para agir de forma rápida e eficaz numa situação de emergência, porque a informação salva vidas. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal e quero convidá-lo a embarcar comigo nesta viagem pela sua voz. Mi nombre es Juan Fernando Bou. Soy psicólogo y un apasionado del coaching y la educación. O meu nome é Daniela Laranjeira, sou educadora social e coach. ¿Quieres ser más feliz en el aula? Venha conhecer algumas ferramentas de coaching educativo e aceite o nosso desafio. ¿Puede la psicología hacer que las personas realmente seamos más felices? Seja mais positivo e aprenda a usar as suas forças no que o faz realmente feliz. Aceite este desafio. Meu nome é Rómulo Neves, sou professor e convido-vos a entrar neste desafio de não deixar ninguém para trás. Eu sou Elizabeth Jesus e juntos vamos demonstrar para que serve aprender história. Eu sou o João Barroso e permita-me acompanhá-lo nesta jornada para aprender a gerir melhor o seu dinheiro. Eu sou a Sofia Almeida Santos e proponho contribuir para um país mais ativo, crítico e inclusivo. Aceita este desafio? Meu nome é Marco Bento, sou professor e um apaixonado por tecnologia educativa. Ligue-se comigo à nova Sociedade Mobile e ajude os seus alunos a tirar partido deste novo mundo de oportunidades. Chamo-me Luís Pereira. Entre na rede e venha comigo aprender mais sobre a desafiante tarefa de dominar os média digitais. O meu nome é Ariana Cosme e convido-vos a acompanharem-me nesta caminhada que é a gestão flexível do currículo.
O meu nome é Rui Lima, sou um entusiasta da educação e da tecnologia e este curso é o meu desafio para si. Com este curso não estás sozinho. Nele encontras dicas, métodos e estratégias para que, estudando menos, estudes melhor. Olá a todos e a todas. Em primeiro lugar, começo por agradecer à Sandra Duarte Tavares ter aceitado este nosso desafio. A Sandra é licenciada e mestre em Linguística Portuguesa pela Faculdade de Letras de Lisboa, professora universitária na área da comunicação, para além de autora de vários livros sobre língua portuguesa, colabora também em programas radiofónicos e televisivos, RTP, sobre a nossa língua. A par deste digníssimo currículo, tem mais de uma década de experiência como consultora linguística e formadora de comunicação em diversas empresas. E é precisamente, Sandra, por essa experiência que nós, enquanto equipa do Discurso Direto do Ensino Profissional, lhe lançamos o desafio para esta conversa, que queremos que reverta para a sala de aula com estratégias e dicas para uma comunicação eficaz. Vamos a isso? Vamos a isso. O tema é a falar bem é que a gente se entende, mas temos de ultrapassar um medo que é transversal, portanto eu até já li que será o medo número 1 ou número 2, acima até às vezes da morte, que é o medo de falar em público. Eu pego, a Daniela, pego precisamente nessa deixa, porque de facto os especialistas em comunicação referem que a seguir à morte é o medo de muita gente que comunica em público. Daniela, mesmo as pessoas que têm muita experiência em palco, há sempre aquele stress, aquela ansiedade, aquele medo. E porquê? Muito provavelmente, Daniela, nós temos receio, nós enquanto seres humanos gostamos de ser amados, reconhecidos e tememos sermos avaliados. E por isso, na verdade, quando pisamos um palco e quando enfrentamos uma audiência, o nosso maior medo, e eu falo por mim porque tenho muita experiência e não há uma única vez em que eu não tenha pânico, agora é a minha vez, quando a apresentadora diz agora vamos ouvir Sandra Duarte Tavares, não há uma única situação, um único contexto em que eu não tenha esse tal pânico. Portanto, vamos descontrair. Vamos descontrair. Porque de facto é o medo de sermos avaliados, porque antes de cumprimentarmos a audiência e antes de dizermos bom dia, boa tarde ou boa noite, nós já estamos a ser avaliados dos pés à cabeça. De acordo com os especialistas em comunicação, são apenas necessários 7 segundos para as pessoas nos avaliarem. Portanto, se eu pudesse escolher uma resposta, mas qual a razão, qual o motivo de termos esse medo de enfrentarmos uma audiência e falarmos em público, eu direi, é o medo de sermos avaliados. Claro, e nestas circunstâncias da prova de aptidão profissional, eles sabem mesmo que estão a ser avaliados. No entanto, aquilo que nós na sala de aula tentamos transmitir é que é preciso uma preparação. Até o maior comunicador e mais experiente tem de se preparar convenientemente para se sentir confiante. E se calhar então, ao longo desta nossa conversa, vamos abordar temas que podem servir como guião para os alunos na sala de aula irem dando a volta e percebendo que há certos aspectos que se eles praticarem, exatamente, que vão dominar e sentem-se mais confiantes, portanto, para enfrentar este medo de falar em público. E se calhar vamos abordar 6 aspectos: postura, voz e fala, expressão facial, dicas de comunicação, erros de linguagem e técnicas de argumentação. E começávamos então pela postura. Oh Daniela, antes de começarmos a explorar esse aspecto da linguagem não verbal tão importante que é a postura, deixe-me dizer-lhe o seguinte, e eu creio que é uma dica útil, é um bom conselho para quem nos ouve. Eu costumo falar em 3 Vs para que possamos ter um desempenho de excelência quando falamos em público. O primeiro V é o verbal, o segundo V é o vocal e o terceiro V visual. A postura, os movimentos, a linguagem gestual, o contacto visual, o sorriso, são aspectos que se enquadram no último V, no visual. Então, antes desse, eu se calhar começaria por dar algumas dicas sobre o primeiro V, o verbal. O verbal diz respeito ao conteúdo, o que é que nós vamos dizer. Nós temos de ter em conta de que os nossos públicos
são cada vez mais exigentes. São pessoas cada vez mais informadas, cada vez mais inteligentes. Ou seja, querem receber um conteúdo poderoso, um conteúdo valioso. Ou seja, o orador, o comunicador, o aluno que se está a preparar, deve preparar um conteúdo poderoso, muito relevante. Portanto, o primeiro V verbal, o que é que nós dizemos? Outra dica importante relacionada com o primeiro V, aquela ideia de que o orador ou o aluno que vai apresentar a prova. Já agora, quanto tempo é que os alunos têm para fazer a sua apresentação dessa prova? Há sempre um guião. E o que acontece é que eles... 20 minutos? Não. Sim, por aí. Por aí. Depois... A apresentação dos alunos tem 20 minutos. Muito bem. A Daniela, aquela ideia de que nós temos de oferecer à nossa audiência excesso de informação é um erro. É um erro. A audiência não quer excesso de informação, quer conteúdo valioso, mas não com demasiado detalhe. E é esse o erro de muitos oradores. Porque muitos oradores... Menos é mais. Então. Menos é mais. Menos é mais. Menos é mais. Portanto, pouco conteúdo valioso e muito importante. Uma estrutura bem organizada. Daniela, eu não sei se... Bom, enfim, eu creio que sim. Eu assisto a muitas conferências, a muitos cursos, em que verifico que muitos oradores conversam, e é muito bom que o orador converse com, em vez de conversar para, essa já lá vamos. O orador inspirador é aquele que conversa com a audiência, mas deve ser uma conversa estruturada, porque muitas vezes, quando eu assisto a uma conferência ou a um curso, sinto que o orador se está a perder. Oh, mas espera lá, ele te está a contar uma história, mas isto leva a quê? E muitas vezes não leva a nada. Não, uma história deve levar a uma moral, a um ensinamento, não é? Sinto-me às vezes, enquanto receptor, enquanto elemento da audiência, sinto-me perdida. Isso não pode acontecer. Por isso é que o orador se prepara uma conversa, essa conversa deve ser estruturada. Por exemplo, imagine... Até essa parte que parece espontânea. Exatamente, mesmo parecendo espontâneo, exatamente, deve ser estruturada. Por exemplo, se eu for falar sobre dicas de comunicação para falar em público, posso dizer, por exemplo, imaginem que este é o meu momento de arranque de uma comunicação. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de partilhar convosco 3 qualidades que, do meu ponto de vista, sustentam uma comunicação em público eficaz. E a primeira é, a partir do momento que eu digo 3, tenho 20 minutos, a audiência sente-se segura. Quando eu estou a desenvolver a primeira qualidade, que por exemplo é a clareza, o público pensa assim, ok, são 3, ela já está, deve estar a acabar a primeira, só faltam 2. Isto dá segurança, este tipo de estrutura dá segurança ao orador e dá segurança ao público, porque se eu eventualmente incluir uma história, e podemos falar também da importância do storytelling, se eu incluir uma história, o público não, está a contar uma história na qualidade 2, provavelmente não se vai perder. Portanto, uma estrutura como saudação, mensagem dividida, por exemplo, em 3 tópicos e uma despedida, esta estrutura mental para o orador dá-lhe segurança a si. Ok, eu estou nervosa, mas preparei-me muito bem e eu costumo insistir na importância da preparação. Nenhum atleta de alta competição vai para uma prova sem se preparar muito bem. Portanto, preparação, ok, estrutura mental. Por exemplo, 3, podem ser 5 passos para comunicar em público com sucesso. Ou então, no âmbito empresarial, temos um problema, mas depois apresentar a solução. Estrutura mental será a saudação, cumprimentar a audiência, o problema, a dor, o marketing conhece muito esta temática, a dor, depois a solução e depois a despedida. Portanto, para o primeiro V, esta estrutura do discurso... Começamos bem, então, porque logo no início da conversa tivemos já os 6 aspectos que vamos focar-nos mais. Acabei por dar aqui o plano geral, exatamente. O primeiro V é o conteúdo. Depois o segundo V, eu não sei se no guião nós vamos falar sobre a voz. Mas vamos se calhar preferes começar com a postura? Não, e se calhar então, para fechar a postura, falaria das mãos. Os alunos... onde colocar as mãos, se é preciso ter alguma coisa nas mãos. Muito bem. Como evitar, portanto, dicas para evitar que eles andem para a esquerda e para a direita sempre sem parar. Muito bem. Na nossa realidade, aquilo que mais costuma acontecer é vermos os alunos a saltitar de um pé para o outro, como um pêndulo. Portanto, como é que podemos levar para a sala de aula estratégias para antecipar aquilo que nós já sabemos que vai ser uma debilidade porque vai distrair do conteúdo?
E muito provavelmente, Daniela, esses movimentos são fruto de nervosismo e ansiedade e de stress, é natural, mas há forma de minimizar esse aspecto. Já lá vamos. Recordam-se, falo para todos e para todas que nos estão a ouvir, recordam-se dos 3 Vs. O primeiro V é verbal, o segundo vocal, já lá vamos. Vamos então já agora explorar o visual. O terceiro V visual incorpora todos os aspectos da linguagem não verbal, porque não é só a nossa boca, não é só a linguística que conta. Para uma comunicação bem-sucedida, de excelência, o ideal será uma simbiose entre a comunicação verbal, o que dizemos, e o que o corpo também diz. E o corpo envolve o movimento, a postura, o contacto visual, o sorriso e as mãos. Então começamos com a postura, pode ser? Sim. De acordo com os especialistas em comunicação, o orador, o preletor, a pessoa que está em cima do palco, deve ter uma postura direita, costas direitas. Se me permitem o uso do inglês, os ingleses dizem power pose. Power pose. E porquê? Porque uma postura direita projeta credibilidade. Pois, se o aluno nervoso tem tendência para se exatamente. Exatamente. Quando estamos inseguros, nervosos, aí cheios de medo e com vontade de sair do palco, assumimos esta postura. Não. Temos de contrariar isso. Portanto, costas direitas, postura direita. Não quer dizer que ao longo, imaginando que o nosso tempo são 20 minutos, ao longo dos 20 minutos não quer dizer que, por exemplo, na partilha vou contar uma história. Então entra o storytelling para criar aqui, acrescentar valor ao meu discurso. Nessa parte mais emocional, e é curioso, Daniela, porque do meu ponto de vista, que estudo estas matérias, eu acredito que o equilíbrio, estava a lembrar-me do futebol, quando, por exemplo, um jogador desequilibra e marca um golo. Tecnicamente estava tão bem, mas às vezes é um desequilíbrio e marcou o golo de bicicleta. Exatamente. Conta uma história e nesse momento a voz, e depois vamos falar sobre a voz, no momento mais emocional, é claro que a postura pode, agora eu posso assumir uma postura mais inclinada, mas depois volta à posição central. Portanto, o central, o não marcado será costas direitas. Perguntam porquê e para quê? Para que possamos projetar uma imagem positiva e de credibilidade. Postura. Postura. E nunca braços cruzados, nunca mãos nos bolsos. E eu dou estes exemplos porque eles são mesmo muito jovenzinhos e também têm tendência para se tentarem. Exatamente. Mãos, portanto, cruzadas é logo na defensiva. Exatamente. E mãos nos bolsos porque também não sabem muito bem o que fazer e se a mão treme e pode ficar atrapalhado. Então vamos falar da linguagem gestual e das mãos. Começando com a linguagem gestual, os gestos. Os gestos são muito importantes porque complementam aquilo que é dito pela nossa boca. E é curioso, porque se eu verbalmente disser grande, este conteúdo é poderoso, é grande, os meus gestos devem acompanhar este adjetivo grande. E eu li, é tão engraçado, Daniela, porque eu li recentemente, eu sou da palavra, eu estudei linguística, eu trabalho sobretudo a palavra. Claro. E quando li isto, que vou partilhar com quem nos está a ouvir, achei tão estranho, mas acredito, porque são estudos com evidência científica. Estudos em linguagem não verbal dizem que quando não há conformidade entre aquilo que é dito e a linguagem gestual, por exemplo, se eu disser grande e fizer isto, um conteúdo, até é difícil no cérebro, um conteúdo poderoso, um conteúdo grande, e se fizer isto, os estudos dizem, uma contradição, os estudos dizem que o nosso interlocutor, que o nosso público interpreta a linguagem não verbal. Curioso. E ignora aquilo que é dito. Curioso. Curioso, quando não há conformidade. Exatamente. Portanto, tem de haver conformidade. E atenção, Daniela, os gestos não devem sobrepor-se. Aquelas pessoas, os oradores que gesticulam muito,
Nada disso. Portanto, gestos moderados que complementam aquilo que é dito e em termos de posição de mãos, como a Daniela referiu e muito bem, nem pensar mãos nos bolsos, nem pensar atrás, nem pensar assim. Enfim, eu não sei se os alunos vão ter algum apoio nas mãos. Se tiverem algum cartão ou um apontador, é uma ajuda. Porque se eu tenho um micro na mão e um apontador na outra mão, assim já tenho uma desculpa para usar, já não tenho a desculpa, não sei o que é que vou fazer com as mãos. Se não tivermos nada na mão, aí, de acordo com os especialistas em linguagem não verbal, na posição, na linha do umbigo, a posição das mãos, gesticulando na linha do umbigo. Portanto, mãos nos bolsos, não, atrás, não, na linha do umbigo. Se tivermos alguma coisa na mão, é uma ajuda, um apontador, um microfone. Pois isso também é treinado, isso também é preparado, não é? Ninguém pode estar à janela para se ver passar na rua. Portanto, nós não nos observamos enquanto apresentadores ou locutores, mas estamos a ser avaliados pelo outro. Exatamente. E é muito importante que possamos filmar-nos. Agora é tão fácil, pegamos no nosso telefone, colocamos um tripé e filmamo-nos. Analisamos. Primeiro take. A postura não está muito bem. Na segunda já estará melhor. Olha, na segunda mexi no cabelo. Na terceira não posso fazer isto às mãos. Os movimentos. Falta-nos falar nos movimentos. Convém que haja do palco uma posição central onde está o aluno a apresentar, a fazer a sua apresentação, onde está o orador. Os ingleses chamam stance, posição. Não quer dizer que o orador, eu digo orador porque já sabemos que é o aluno, quem faz a apresentação. Não quer dizer que o orador não se movimente. Aliás, até é desejável que isso aconteça, porque, por exemplo, se eu estiver a falar para 300 pessoas, imaginemos que nós temos uma área aqui à esquerda, central e direita. Se eu só falar para a área central, as áreas laterais vão se sentir excluídas. Vamos perder o contacto, a conexão emocional com essa audiência. Há pouco falou da importância da voz e da fala. Então podemos até passar para esse aspecto. A voz e a fala são preponderantes também na comunicação. Se calhar não no sentido estético da voz, pode ser mais estridente ou mais grave, mas talvez uma firmeza na voz que é necessária. Exatamente. Daniela referiu a palavra certa: firmeza, segurança, confiança, assertividade. Mas comecemos pelo princípio. Recorda-se eu ter falado sobre os 3 Vs. Focámos e explorámos o primeiro V, que é o conteúdo, o que é que dizemos, verbal. E depois passámos para o visual, a linguagem não verbal. E agora vamos ao encontro da voz, que se enquadra no segundo V, o vocal. O que é o segundo V, o vocal? É o como. Como é que nós dizemos a mensagem? O como, o segundo V, diz respeito à clareza do discurso e a este poder secreto que é a voz. Já agora, eu não sei se posso fazer referência a um livro da Porta Editora. Claro que sim. Há um livro da nossa Porta Editora que se chama O Poder Secreto da Voz, que é um livro que fala sobre os aspectos mais importantes relacionados com a voz, porque esta ferramenta é poderosa. Para quê? Para que nós, enquanto oradores, para que nós consigamos estabelecer uma conexão emocional com a nossa audiência. Então, que aspectos relacionados com a voz, segundo V, vocal, são importantes, são determinantes para que possamos ser oradores de excelência. A Daniela referiu a firmeza. É isso, a firmeza, segurança, confiança, assertividade. Porquê? Porque quando nós comunicamos uma mensagem de forma confiante e segura, Daniela, como se fôssemos pivôs de televisão. Estamos a ler um teleponto, um pivô de televisão, lê o teleponto de forma segura, assertiva, confiante. Do outro lado, as pessoas que nos estão a ouvir, muitas vezes até nem atentam tanto ao conteúdo, porque acreditam imediatamente pelo poder com que eu comunico, pela forma confiante como eu uso a minha voz, projetam uma imagem tão credível que mesmo
E eu agora estava a pensar numa coisa aqui em tempestade de ideias para evitar o estrangeirismo brainstorming, mas vou usar. Estava em brainstorming comigo mesmo, pensando no seguinte, interrompo intencionalmente o meu raciocínio para dizer o seguinte: é injusto. Já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Muitas vezes nós ouvimos um político ou um orador, enfim, não vamos para a política, um orador que não tem um conteúdo muito interessante para oferecer, mas sabe usar a sua voz de forma impecável, de forma segura e confiante. Nós, pela sua confiança no uso da voz, acreditamos naquilo que está a ser dito. É incrível. Mesmo que não seja verdade. Mesmo que não seja verdade. E o contrário, eu disse que era injusto. E é injusto. Muitas vezes alguém tem um conteúdo relevante para oferecer, mas porque está inseguro, estou insegura, estou nervosa, estou ansiosa, as hesitações ao oferecer o conteúdo fazem com que as pessoas não acreditem no conteúdo pela forma como está a ser comunicado. É injusto ou não é, Daniela? É injusto. E por termos consciência desta injustiça, então vamos aliar os dois Vs para ficarem perfeitos. Um conteúdo bom, o primeiro V, aliado ao segundo V vocal, ao poder da voz. Então, primeiro aspecto importante relacionado com o poder da voz: segurança e assertividade. Os nossos alunos, quem nos está a ouvir, pergunta: mas como? Como é que eu consigo isso? Ensaio, treino, preparação. Ensaiar, preparar, treinar. Ensaiar, preparar, treinar. À segunda, ainda hesitei. Ainda usei alguns vícios, aquelas muletas linguísticas. Ao terceiro take, vou dizer take, ao terceiro take já não vai acontecer. A preparação, a experiência dá-nos esta confiança. Então, uso eficaz da voz, uma voz confiante, segura, assertiva. Outro aspecto muito importante, Daniela: dicção e articulação correta das palavras. Porque, normalmente, e eu falo por mim, em contexto informal, nós fazemos cortes de palavras, dizendo Tá tudo bem, Daniela, está tudo bem, Daniela, mesmo, está tudo bem. Olha, este livro é para ti, para... Em contexto de comunicação em público, o orador deve ter consciência de que deve articular corretamente as palavras. Para ti, este livro é para si, é para ti. Mesmo assim, com outro, está tudo bem, as palavras corretamente articuladas. Porquê? Porque projetamos credibilidade quando fazemos um bom uso da língua e quando articulamos corretamente, temos uma boa dicção. Pois. Onde é que nós estávamos? Firmeza, dicção e articulação. Outro aspecto importante relacionado com a voz, a projeção. Depende do auditório, do número contexto, de pessoas que está a ouvir. Do número de pessoas, porque, por exemplo, se eu estiver a falar para 1000 pessoas, provavelmente terei um microfone, não tenho a preocupação de projetar muita voz, mas se eu estiver a falar para 50 pessoas sem microfone, aí terei a preocupação de projetar a voz. Portanto, projeção, firmeza, dicção, articulação das palavras, projeção da voz e, finalmente, Daniela, emoção. Então, mas poderão estar a pensar no seguinte: como assim a emoção? Então, mas a emoção não casa com a firmeza. Este equilíbrio, se nós tivermos 20 minutos para falar em público, os nossos alunos terão cerca de 20 minutos para fazer a sua apresentação. Nesses 20 minutos convém que haja alguma variação na intensidade, portanto, nem uma intensidade demasiado monocórdica, não, nem uma intensidade demasiado elevada, falar a gritar, não, uma variação, um equilíbrio e variação. Agora, em termos de variação de emoção e assertividade, eu há pouco falei sobre as histórias, o poder das histórias. Se eu decidir incluir uma história no meu discurso, então, no momento da partilha da história, aí a voz vai ficar um bocadinho mais emocional. Eu não sei se quem nos está a ouvir sente, a minha voz agora vem aqui mais do diafragma. O ar sai aqui do diafragma e a voz fica mais emocional. Porquê? Porque quando eu partilho uma história, sei que vou desencadear alguma emoção, despertar alguma emoção na audiência, e então aí a voz
tem de ser mais emocional também. Não faz sentido a voz mais envolvente. Separa do técnico. Exatamente, exatamente. Portanto, entre uma história, a voz deixa de ser segura e assertiva, passa a ser um bocadinho mais emocional. E, do meu ponto de vista, o equilíbrio, ou melhor, o segredo da excelência é este equilíbrio. Firmeza e emoção. Sandra, nem imagina como é importante o que está aqui a partilhar, porque o que acontece nestas apresentações, e nomeadamente no que diz respeito à fala, os alunos precipitam-se e quando treinam até em casa, uma vez, até iam jurar que tinham cumprido o tempo, mas depois falam tão rápido que nem sequer ao tempo mínimo chegam. Portanto, aceleram muito a fala, quase precipitam-se, querem fugir dali, ou então entram também num registro muito monocórdico de arrastar o que estão a dizer. Por isso o segredo é, Daniela, o segredo é não falar demasiado depressa, nem falar demasiado devagar. Dica para que possam cumprir esta regra, esta técnica. É a preparação, não há como. Não correu bem o primeiro vídeo, o meu primeiro ensaio não correu bem. Treina outra vez, treina a segunda vez, treina a terceira vez. Olha, na terceira vez já falei mais pausadamente. Portanto, é muito importante termos esta consciência. Porquê? Porque a nossa audiência, se nós falarmos demasiado depressa, cansamos a audiência. Se falarmos demasiado devagar, não é cansamos, o nosso público se calhar falta-me a palavra, distrai-se, perdemos a nossa audiência, porque entretanto alguém já foi ao telemóvel, as pessoas foram ao telemóvel, já perdeu o interesse, era isto que eu queria dizer. Outra coisa que eu estava a pensar ainda sobre a voz e sobre o ritmo. Portanto, ou aceleram ou abrandam demasiado. Associado à voz está o ritmo também. O ritmo do discurso deve ser também bastante equilibrado. Não demasiado acelerado, nem demasiado lento. E outro aspecto muito importante, Daniela, as pausas são muito importantes. Muitas vezes quando eu falo em público e quando partilho uma história, sei que no final da história, eu desejo que as pessoas reflitam sobre o que está a ser, o que foi partilhado e o ensinamento que é dado. E então, muitas vezes, Daniela, eu até pego numa garrafa de água para beber água, até posso não ter sido nesse momento, é estratégico. Essa pausa de alguns segundos é estratégica para que as pessoas possam integrar, processar aquilo que foi dito na história. E a moral, o ensinamento. As pausas são fundamentais. Portanto, um orador que fala, é o meu caso, agora porque gosto destas matérias, não tenho feito pausas, mas numa apresentação real, uma apresentação que é para ser avaliada, convém que haja pausas estratégicas. Sim, e é uma conversa, portanto é um ritmo diferente. A par da voz e fala, a expressão facial. Há dicas? Nós sabemos que o rosto é logo o cartão de visita. Sem dúvida. E o que acontece é que também, devido aos alunos estarem muito nervosos, ao facto de eles estarem muito nervosos, ficam mais tensos, cara mais fechada, até podem ser muito simpáticos, mas depois no momento... E muitas vezes, Daniela, até olham lá para a porta, não é? Lá para o fundo. Não, nós devemos manter o contacto visual com a nossa audiência. E perguntam, muito provavelmente perguntam-nos assim... A mim, Sandra, e assim, Daniela. Mas como olhar para a audiência se nós tivermos uma audiência de 500 pessoas? É impossível? Claro, certo. Obviamente, claro. É um olhar. Qual é a dica que eu posso deixar? Fixar 5 ou 6 pessoas. Eu até costumo fixar pessoas assim mais sorridentes. E é para essas que eu vou olhando cada vez que passo uma mensagem. Olho para a esquerda, para a minha esquerda naturalmente, olho para a segunda pessoa que está à frente, olho para a terceira pessoa que está à direita, portanto, contacto visual, se o público for numeroso. Se, por exemplo, Daniela, nós estivermos a falar para umas 10 pessoas, nós devemos ter a preocupação de incluir com o olhar todas elas. Não é olhar fixamente, é fazer isto. Olhar um segundo,
2 segundos para outra e ir variando, falando e olhando, contacto visual com as pessoas. É quase acolher, não é? Quase um acolhimento. Sem dúvida, sem dúvida. Em relação ao sorriso, o sorriso é extremamente importante no arranque, na abertura da nossa apresentação em público e no fecho. Mas então, durante a apresentação da mensagem não podemos sorrir, por amor de Deus? Claro que sim. Se partilhamos, por exemplo, uma história que vai provocar o riso, se o orador... Atenção, esta é uma dica importante. Há vários tipos de histórias. Há histórias dramáticas que provocam a compaixão da audiência, há histórias que provocam o riso. Eu, particularmente, não tenho esse talento. Dou uma dica. Quem não tiver o talento... Mais vale não arriscar. Engraças. Exatamente. Mas se for uma história que provoca o riso, naturalmente eu vou sorrir. Mas o sorriso é extremamente importante no arranque, na abertura e no fecho da apresentação. O arranque, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos, vou apresentar-vos, e no fecho. O sorriso é extremamente importante, no início e no fecho. Nós estamos a lidar com alunos e alunas que querem em breve entrar no mercado de trabalho, por isso muitos jovens. Não sei se nas formações que dá nas empresas esta é uma preocupação, a expressão facial, a voz ou até a postura, mas sei que certamente o tema seguinte, dicas de comunicação, será algo que quem está já no mundo do trabalho quer saber. Fazendo assim um apanhado e passando então para este aspecto, vai muito para além, comunicar vai muito para além do conteúdo da mensagem. Portanto, é uma parte muito emocional, quase uma dimensão humana das palavras. Exatamente. Quem vai enfrentar uma plateia e pretende então humanizar a sua comunicação, que dicas e estratégias é que a Sandra poderá partilhar? É uma grande verdade, Daniela. Enquanto a Daniela falava, eu estava a pensar sobre o poder das palavras, porque de facto uma mensagem que toca o coração de uma audiência é uma mensagem que inclui palavras de carga afetiva. O que é que eu quero dizer com isto? As palavras têm de facto poder, têm o poder de abençoar o outro ou de amaldiçoar, têm o poder de levantar alguém ou, pelo contrário, de deitar completamente abaixo. Eu costumo dizer nas minhas apresentações, nas minhas formações, costumo dizer o seguinte: uma palavra negativa, uma palavra de carga afetiva negativa, é como uma pedra que eu atiro a um vidro, a uma janela. Eu parti o vidro e arrependi-me, Daniela. Eu até arrependi-me de ter partido a janela, mas o vidro está partido, o resultado está lá. Portanto, quando eu uso uma palavra negativa, mesmo que eu me arrependa, arrependi-me, não devia ter dito. E há pessoas que dizem, eu digo tudo o que penso, sou muito franco, sou muito honesto, digo tudo o que penso. Do meu ponto de vista não é honesto, é tonto, porque nós devemos pensar, isso é sabedoria, devemos pensar muito bem antes de falar. E colidimos com o outro, não é? Se achamos que vamos dizer tudo o que queremos. Sem dúvida. E muitas vezes, sobretudo na comunicação mais sensível, usamos de palavras de carga negativa que funcionam como a tal pedra que parte o vidro. A palavra negativa é lançada, a pessoa até se arrepende. Não devia ter dito isto. Mas a palavra já provocou o seu efeito. Portanto... E exemplos, Sandra, de palavras proibidas? Exemplos. Na comunicação em público não se aplica tanto. Porquê? Vamos arrumar aqui a comunicação em público. Porque numa apresentação pública eu tenho 20 minutos para partilhar uma mensagem. Na verdade, eu enquanto emissor preparei o meu discurso para falar 20 minutos. Bom, pode haver perguntas no final, mas depois vamos a essas dicas de perguntas possíveis que nos podem fazer. Mas numa apresentação em que, à partida, não há perguntas da audiência, eu, oradora, domino porque preparei o discurso e sou a rainha do palco, ninguém me vai contrapor. A senhora está... Isto se não houver perguntas. Portanto, numa apresentação em público, em princípio eu vou escolher palavras de carga positiva, não vou usar palavras negativas, não é? Certo. Sobretudo se for uma apresentação em público de cariz inspiracional. Eu quero inspirar alguém a fazer exercício físico, então vou dar 3 dicas para... Quero uma pessoa especialista em nutrição, vou dar 3 dicas para uma melhor alimentação.
nutrição, exercício físico, como comunicar melhor, que é a minha área. Em princípio, eu não vou usar palavras negativas, ok? Agora, na comunicação interpessoal, já fechamos a comunicação em público. Na comunicação interpessoal, se estiver a acontecer, por exemplo, uma discussão, eu estou a gerir um determinado conflito com alguém numa empresa. Os nossos alunos vão estar brevemente a trabalhar numa empresa. E eu estou nessa empresa e estou a ter uma discussão com alguém. Eu devo evitar palavras negativas, porquê? Porque se a pessoa já está zangada comigo por algum motivo, e se, por exemplo, a pessoa diz-me assim, temos de resolver este problema, Sandra, porque a palavra problema tem carga negativa. E se eu replicar e responder com a mesma moeda, pois esse problema não fui eu que o criei. Estou aqui a inventar. Certo. Este problema não fui eu que criei. Se eu neutralizar com palavras neutras, como por exemplo situação, efetivamente, Daniela, imagine-se que eu estou a falar com uma colega que se chama Matilde. Matilde, efetivamente temos juntas de solucionar essa situação. Situação é uma palavra neutra. Portanto, nós temos palavras positivas que despertam emoções positivas, que são as usadas na comunicação em público. Vamos conseguir falar. Em lugar de problema, situação. Exatamente. Existem palavras neutras, como por exemplo, situação, questão, que neutralizam, que podem ser usadas para substituir as palavras negativas. Conflito, problema. Exatamente. E eu creio, Daniela, que essa é uma estratégia eficaz para minimizar o conflito, para não deitar, como é que é o provérbio, achas para a fogueira, não é? Achas para a fogueira. Eu ia perguntar isso. Nas formações que dá nas empresas, a Sandra é chamada também para essa questão mais sensível, da linguagem, sem dúvida, sim. Na gestão de conflitos? De reclamações, sem dúvida, sim. Porque é assim, Daniela, já lá vamos à comunicação sensível. Permita-me fazer este enquadramento para que quem nos ouve perceba o enquadramento da comunicação. Nós, quando comunicamos, temos sempre um objetivo, sempre. Comunicamos para informar. Informar. Uma notícia de jornal, de rádio e televisão, uma notícia, informa. Comunicamos para influenciar. Quando publicamos nas redes sociais o e-mail marketing, uma newsletter da Porta Editora, um e-mail marketing da Porta Editora, influência. E comunicamos para gerir conflitos. Se eu puder resumir, há mais. Nós somos professoras, comunicamos para ensinar. Ensinar envolve informação e influência. Tem os dois. Eu costumo dizer que o ensino tem dois pezinhos, informação e influência, não é? Nós queremos inspirar e gerar bons comportamentos e boas condutas nos nossos alunos, mas, enfim, vamos resumir a 3. Informar, influenciar e gerir um conflito. Nos 2 primeiros, quando eu informo e influencio, eu estou a sorrir intencionalmente e vou sorrir para a câmara. Aqui é fácil, porque eu, quando informo, uso palavras neutras e, quando influencio, uso palavras positivas, até uma combinação com neutras. O difícil é comunicar quando se trata de uma comunicação sensível. Quando gerimos, aqui nestes 2 primeiros casos é uma situação de proatividade. Eu sou proativa quando informo e quando influencio. Na gestão de conflito, alguém me contactou por escrito ou por telefone ou pediu uma reunião comigo, está zangado comigo. Na gestão de conflito, eu tenho de ser altamente eficaz na resposta que dou à pessoa por escrito, comunicação escrita. Por escrita, por telefone. Cria mal-entendidos, não é? Exatamente, ainda por si, a comunicação escrita que é extremamente difícil. 3 situações dentro da comunicação sensível. Eu respondo por escrito, ou por telefone, ou numa situação como esta, de reunião, de situação presencial. É extremamente difícil, porque é aqui que eu tenho de ser eficaz para não usar as palavras negativas e para usar estratégias de empatia linguística. Um exemplo, o modo imperativo é um modo um bocadinho agressivo. Certo. Se eu disser, faça, até vou tratar por você, imprima o relatório, faça o telefonema agora, ou organize o arquivo. O imperativo é um bocadinho agressivo, expressa uma ordem, um pedido. Mas, Sandra, perguntam-me, Sandra, há estratégias linguísticas que nos permitem dar essa mesma ordem de forma mais empática? Claro, fazendo uma pergunta. Seria possível imprimir o relatório agora?
Certo, vê algo inconveniente de fechar a janela em vez de feche. Portanto, há estratégias linguísticas que nos permitem, na comunicação sensível, dar ordens, responder a reclamações, e há tantas outras subtipos. Pois, eu ia dizer o por favor, mas a verdade é que nós podemos ser impositivos e educados. Podemos usar, por favor. sem Portanto, dúvida. Acho que a dica de transformar em pergunta é aquela transformar que é em mais pergunta, eficaz. o por favor, essas expressões de cortesia, o por favor, podem estar sempre, mas há outras ainda, há outras estratégias linguísticas, palavra difícil de articular, como fazer uma pergunta em vez de um modo imperativo, o substituir uma palavra negativa por uma palavra neutra, é outra estratégia linguística. Outra, posso dar mais uma. Quando temos, por exemplo, de dar uma informação negativa a alguém, dizer que não é possível. Por exemplo, alguém nos diz assim, eu gostava que pudéssemos fazer o evento nesta data. É possível? E eu tenho de dizer que não é possível. Eu posso dizer que não. Mas de forma não é empática. Negativa. Claro. Eu digo, lamentavelmente, não é possível realizar o evento nessa data, mas agora justifico dando uma justificação válida. Porque, por este motivo, se eu tiver uma solução, eu digo agora, uso um articulador de contraste, e eu digo à pessoa, contudo, na semana do Carnaval, é possível porque a sala ou o auditório está livre, portanto, damos a nega, justificamos com validade, com uma boa sustentação, e se possível, damos uma solução. É engraçado, e o contudo aí está a ser utilizado para algo positivo. Exatamente, a seguir, porque curioso. Normalmente usamos o mas, que é sempre desagradável, não é? Uma coisa boa, mas... Exatamente, aqui é o contrário. É isso. Aqui é o contrário, Muito exatamente. Bom. Muito obrigada, Sandra. E passávamos agora para um tema também sensível na comunicação, que tem que ver com os erros de linguagem. Portanto, nós na sala de aula há pragas, o prontos, a coisa, o tipo... Ui... Esses vícios linguísticos. Vícios linguísticos, os alunos são capazes de dizer com este trabalho, tipo, prontos, queremos mostrar que a tecnologia, tipo, é uma coisa importante. E é difícil. E estamos sempre a insistir. Sempre. Eu até senti aqui um aperto no coração. Porque é professora. É verdade, somos professoras. Daniela, é assim. Nós somos cada vez mais avaliados pela forma como usamos a língua, sem dúvida. Se fazemos um bom uso da língua, somos avaliados como muito competentes. E atenção, estou a falar até de profissionais, claro. Profissionais de comunicação até. Profissionais de comunicação que cometem, mas enfim, todos temos telhados de vidro, eu trabalho com palavras, gosto muito de fazer um bom uso da língua, eu própria tenho dúvidas. A questão é que estas palavras, nós corrigimos os alunos e eles não entendem porque é que não se pode utilizar coisa, ou porque é que o tipo está errado. É importante dizer aos alunos que a língua contém diferentes registros, não é? Eu creio que já não os sei de cor, o calão, o popular, o familiar, o corrente, o cuidado literário, não sei se me escapou algum. Nós temos diferentes registros de língua e é assim... é como a roupa, eu não estou de chinelos. Usar uns chinelos não é incorreto, não é adequado o uso de chinelos para determinadas situações. Não vou para um casamento de chinelos. Faço-me entender. Assim claro. Como a roupa, não há roupa errada, falamos é de adequação, é o que acontece com a língua. Se eu estiver em contexto informal, com a família, com amigos, bem, por acaso eu não digo prontos de todo, nem uso o bué, enfim, mas se eu disser cena, ou por exemplo, quando estou com os amigos e com a família, a gente vai, atenção, o agente não é errado se o verbo estiver no singular, a gente vai ao cinema hoje, de todo não é adequado para aquele contexto informal. Há concordância, mas não é adequado no contexto. Agora, numa situação formal de comunicação em que eu sei que estou a ser avaliada naturalmente pelo meu público, eu vou optar pelo nós. Portanto, devemos dizer aos nossos alunos o uso de palavras, de expressões como o tipo, a séria, mais vícios, o pronto, eu considero que é mesmo um erro. Pronto, é mesmo um erro. É mesmo um erro. Mas tudo é uma coisa. Tudo é uma coisa. Se for mesmo um erro, nós estamos no nível do rigor linguístico. Eu digo a um aluno,
Prontos não é uma palavra que esteja atestada na língua portuguesa. Não está. Agora, bué está. Bué está atestado como advérbio de intensidade. Bué está, professora, mas está atestado. Então o que é que eu digo ao aluno? Apesar de estar atestado, de essa palavra, de esse advérbio estar atestado, não é adequado num contexto. Vocês vão fazer a apresentação à prova, não é? Naqueles 20 minutos, não é uma palavra adequada para aquele contexto formal. E o aluno entende, ok, como a roupa. Portanto, para aquele contexto formal, há certas palavras que eu não vou poder usar. Devo escolher um vocabulário adequado, um vocabulário mais erudito, não é? A clareza é importante. Um vocabulário erudito adequado àquele contexto. Faz todo sentido, porque há palavras que depois surgem dicionarizadas, mas... E nós temos muitas no dicionário que não podemos utilizar em contexto formal. E muitos dicionários da nossa marca, Porto Editora, têm o cuidado de dizer registro popular. Olha, por exemplo, perca de tempo, em bom rigor, o substantivo, o nome deve ser perda de tempo. Eu espero que não esteja a ser uma perda de tempo ouvirem-nos. Perda é o nome relativo ao verbo perder. Contudo, é importante que digamos que os dicionários referem a palavra perca como nome peixe, não é um peixe, certo. Mas em registro popular, está popa itálico, pode ser sinónimo de perda. Mas então eu posso dizer perca em registro informal. Em registro formal recomenda-se perda de tempo. Perda. E passávamos, se calhar, então, para técnicas que a Sandra pode partilhar, técnicas de argumentação, pode partilhar com as nossas turmas do ensino profissional. Claro que nós falamos aqui sobre discursos inspiradores, como motivar uma audiência. Não é bem isso, nós não queremos que eles agora sejam líderes inspiradores, se forem melhor, mas que sejam pelo menos eficazes, claros, e que ultrapassem este medo, que foi por aqui que começamos, o medo de falar em público. Há algo que é inegável aqui, que é o treino. Sem dúvida. E eu insisto. Preparação. Bom, então tenho aqui várias dicas para partilhar. Começando com a situação de entrevista. O que é que eu proponho para que possamos... Eu vou incluir-me. É curioso, isto é empatia, não é? Incluir... Não, para que possam... Para que possamos ter, porque não é? Nós não sabemos se amanhã estaremos numa situação de entrevista de emprego. Uma dica importante, prever que possíveis perguntas, os elementos dos recursos humanos, porque normalmente numa situação de entrevista está mais do que um elemento dos RH da empresa, não é? Dos recursos humanos, 2, 3. O que é que eu sugiro? Que façamos um rascunho. E, na regra geral, perguntam, então, que valor é que poderá acrescentar? Imaginem que sou eu, a candidata. Uma possível pergunta. Que valor é que a Sandra acha que poderá acrescentar à nossa empresa? Essa é clássica, há os clássicos. É claro que depois há perguntas que saem ali um bocadinho fora da caixa, porque há muitos elementos dos recursos humanos que querem perceber se o candidato consegue percorrer, usando esta metáfora, as 2 milhas, e até perguntam, então, mas falo de 3 aspectos menos positivos sim, não é? Normalmente a pessoa está preparada para falar sobre as suas competências e os seus talentos. Não para ser autocrítico. Exatamente. Olha que esta é uma boa dica. Preparar para falar do menos bom que há em nós, porque todos nós temos as nossas limitações. Pontos fortes e pontos a melhorar, aspectos a melhorar. Portanto, numa situação de entrevista, prevenir perguntas. A este propósito, na apresentação da prova, não é? Prever perguntas dos professores avaliadores. Exatamente. É porque isso traz ansiedade aos alunos. Sem dúvida. Quando a seguir vamos ser interpelados e se não sabemos responder. Sem dúvida. Mas eu deixo aqui uma nota de esperança. É assim, quando nós estamos muito bem preparados, Daniela, nós dominamos o tema, dominamos o assunto. E isso dá-nos segurança. Então, dominando o assunto, porque se fomos nós que realizamos o trabalho, dominamos o tema, então é muito mais fácil
imaginar que perguntas nos farão sobre porque nós conhecemos o tema. Essa é uma boa dica. Estando seguros sobre aquilo que nós realizamos, o trabalho, ele tem de fazer trabalho escrito ou não? Também tem de fazer, sim. O trabalho escrito. Mas tem de fazer um projeto e depois tem de o defender. Muito bem, como se fosse uma tese. Na prova, sim. Muito bem. Então, exatamente. Tendo sido eles, acreditamos que sim. Não foi inteligência artificial. Não foi inteligência artificial. Foram eles que realizaram o trabalho. Estão seguros porque é um trabalho da sua autoria e, portanto, sugere-se que previnam perguntas, o que é que poderão perguntar a propósito disto, exatamente. Obrigada, Sandra, por esta partilha tão generosa. Foi um gosto estar convosco e espero, Daniela, que estas sejam dicas úteis, que eu tenha partilhado, conselhos úteis, dicas práticas e votos de muito sucesso. Sem dúvida. Conhecimento é poder e por isso que este conhecimento seja o ponto de partida para solucionar um problema que identificamos na sala de aula. Os constrangimentos inerentes a uma comunicação eficaz. Aos colegas, em nome da equipa do Manual para o Ensino Profissional Discurso Direto, agradecer o interesse em acompanhar a nossa conversa, esperando que esta seja mais uma ferramenta para nos ajudar a ir ao encontro das necessidades das nossas turmas. Para isso, iremos partilhar consigo materiais que pode levar para a sala de aula, porque a falar bem é que a gente se entende. E se quem tem boca vai a Roma, quem tem discurso direto vai mais longe ainda. Obrigada e até breve.